Hoje eu quero trazer uma polêmica aqui nesse canal, que o assunto é traição. Como também quero falar de repetição de padrão decorrente de traição. Se você viu o seu pai traindo a sua mãe, pode ter certeza que há uma tendência de você, homem, fazer a mesma coisa com a sua mulher. E se você, mulher, viu o seu pai traindo a sua mãe, você pode ter certeza que também você pode encontrar um homem que vai te trair. Como também, se você, mesmo não tendo passado por isso, mas viveu uma traição no seu relacionamento, nos seus primeiros relacionamentos, você pode ter certeza que se você não curar isso, essa traição vai ficar latente no seu interior e você pode fazer com que, de repente, o seu homem venha a te trair. Bom, muito prazer, eu me chamo Adson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de quê? Uma reprogramação mental, curando traumas de traição, bloqueios de necessidade de aprovação que impedem você de prosperar. Então vamos ao seguinte relato, que é mais um estudo de caso, porque recentemente eu passei por 4 atendimentos, sendo que 3 eram homens e 1 era mulher. Então eu vou começar pelo caso da mulher. Bom, essa mulher que chegou até mim, ela veio no seguinte sentido: ela veio questionando que ela estava perdendo o sentido da vida, não estava vendo mais graça na vida, que estava com uma certa desconfiança do seu atual parceiro afetivo, que tinha medo dele trair ela, que tinha medo dela ser abandonada, que tinha medo de ele estar escondendo alguma coisa dela, e assim me procurou. E aí eu comecei a fazer o sistema de investigação para entender qual era a origem daquele sentimento de vazio no peito, aquela falta de vontade de fazer as coisas e tudo mais. Bom, e uma vez identificando isso, eu estou atrás de uma árvore de espinho, né? Eu parei num lugar não muito bom. Uma vez identificando, eu fui investigando o sistema de crença. Falei, o que o seu parceiro faz para você? Olha, é um cara muito bacana, é um cara que me enaltece, que quer ver o meu crescimento, só que eu tô vendo ele conversando de uma maneira diferente com as outras colegas de trabalho. E eu perguntei, como é que você é com relação ao seu comportamento dia a dia? Olha, Alisson, eu sou mais introspectivo, eu sou de pouca conversa, eu não tenho um diálogo tão profundo com o meu parceiro. E aí, primeira coisa que eu falei, olha, isso aí provavelmente você deve treinar a começar a ter uma melhor comunicação com o seu parceiro afetivo, para que vocês tenham um diálogo. Você se interessa por aquilo que ele gosta e ele se interessa por aquilo que você gosta, e vocês se comunicam no mesmo ponto, na mesma direção, cotidianamente, mesmo trabalhando no mesmo local de trabalho. São setores diferentes, mas locais de trabalho igual, mas ainda assim vocês têm que estar o quê? Na mesma direção, com o mesmo propósito. E aí eu fui perguntar, e o que mais aconteceu na tua vida? Porque eu lembro que quando eu fiz a sessão com ela, há um tempo atrás, ela pediu para eu fazer o corte energético do antigo relacionamento. E assim eu fiz. Só que naquela época, que eu não me recordo, ela não tinha me contado que de fato tinha sido traída. Ela pediu para cortar o relacionamento, mais voltado por questão da filha. E aí eu fui lá, fiz o corte e tal, porque o pai não honrava com os compromissos, né, as obrigações de pensão e tudo mais, e depois começou a honrar. E aí nisso, ela me contou, nessa sessão de agora, que foi traída. Então, na cabeça dela, aquele trauma ainda estava latente, porque nós não chegamos quando ela fez, acho que ela fez só 2 sessões comigo, e aí passado 1 ano, depois ela me procurou para fazer mais uma sessão, que foi a que a gente fez semana passada, e aí ela me relatou essa questão do que ela estava criando dentro da cabeça dela, uma possibilidade de treinamento, de traição por parte do atual companheiro. Então lembre-se, nós somos seres espirituais,
vivendo uma experiência temporariamente humana. Pensa para você ver, a nossa vida aqui, nós somos co-criadores em processo de aprendizado. Quando nós temos uma intenção, um pensamento, certo? O pensamento está para o cérebro e o sentimento está para todo o corpo, que dispara a emoção. E essas emoções vão fazer com que nós sentimos conforme nós estamos pensando, vamos nos comportar conforme aquele meio. E o universo externo é reflexo daquilo que está interno. Então assim, além de começar bloqueando o diálogo que ela já não está tendo com o parceiro, ela começa a criar coisas. Então assim, gera um afastamento. Então se a gente somos criadores em processo de aprendizado, quando você começa a pensar constantemente em traição, quando você começa a sentir que você foi traída, qual que é o próximo ato? O comportamento. Ou seja, começa a distanciar, não começa a dialogar, não começa a gaia passeando, não começa a ter mais relação sexual, já vai fugindo, né? Por consequência, o companheiro vai afastando, quando vê, né? Sai da mesma frequência, ela está numa frequência aqui, ele aqui, então assim, ele vai encontrar pessoas só nessa frequência. E aí a onda não vai, as ondas do casal não vai colapsar, né, Gaia? Então assim, o que acontece? E aí eu expliquei para ela, trouxe todo um novo significado. Que foi, filha? Vai lá, vai passear. Trouxe um novo significado para a vida dela, mas na verdade o maior problema foi que a questão estava na insegurança da gravidez do antigo relacionamento, porque ela se sentiu abandonada, ela se sentiu rejeitada, e aí fez com que, quando ela engravidou, o parceiro começasse a atrair ela. Então, eu tive que fazer toda uma ressignificação, pegar ela na mão dela, trazer toda novamente aquela pessoa que foi ferida, que é o seu eu do passado, trouxe ali um novo significado, e aí ela conseguiu evoluir. Eu tenho certeza que agora esse casal vai começar a voltar a direcionar no mesmo alvo, no mesmo objetivo, para poder o quê? Fluir. Agora, vamos falar dos casos de homens, né? Agora quero falar com você, homem, e você que é mulher e tem um parceiro que viu os seus pais traindo, fique atenta quanto a isso, tá? O que acontece? Maldição hereditária decorrente de traição. Nós herdamos isso dos nossos pais ou não? O que você acha? Escreva nos comentários aqui. Você acha que nós herdamos a maldição dos nossos ascendentes, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós? Porque a Bíblia é clara em dizer que a maldição ela passa até 3, 4 gerações. Eu acredito que não somente isso, ela vai passando por toda a eternidade, fica ali acoplada no nosso DNA. Agora, se o gene vai ou não vai manifestar, já é outra história. Mas as pessoas que chegaram até mim, todas manifestaram. 3 casos de homens que manifestaram o mesmo padrão. E as suas companheiras também presenciaram isso. Então, assim, fique atenta quando eu falo para você, mulher, que se você viu isso na sua casa, talvez o homem que você escolheu, ele vai te dar mais daquilo que você está no seu ser. Por quê? É através do seu estado de ser, daquilo que está mais reprimido, é o que vai manifestar na sua vida. Então, se você tem essa repreensão, eu te chamo a atenção. E aí chegou um cliente ontem, que eu fiz a sessão com ele, me relatando que quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, o seu pai foi e saiu de casa porque se apaixonou por uma colega de trabalho. A mãe queria muito que ele ficasse, a mãe tinha até perdoado, mas por questões de luta e fuga, né? Na hora que a mulher descobre, o natural do ser humano é ir para a guerra, né? Não ter um espírito de compaixão, não assumir a responsabilidade que ela também deu causa àquela traição. Então ela foi lutar e aí, quando o assunto é responsabilidade por traição, por parte do traído, o celular até dá problema, né? Quando eu trouxe a fala de que a mulher também foi a causadora da traição, o celular capotou. Então vamos entender sobre esse aspecto, né? Traição. Porque você tem 2 seres, né? Na verdade tem 3. Tem a pessoa que vai fazer o papel da traidora aqui, ó. Tem o traidor, a traída e aquela que vai entrar. Então assim, os 3 deram causa àquilo ali, cada um vai receber uma consequência
conforme a sua proporcionalidade, porque criamos a nossa realidade. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Então, quando eu falo que a mulher, se ela foi atraída, ou o homem, se ele foi atraído, deu causa àquele movimento, eu simplesmente estou querendo dizer o seguinte: somos criadores em processo de realidade. Tudo que acontece na nossa vida é 100% responsabilidade nossa. Nós vivemos num processo de o quê? Sincronicidade. Todos nós estamos conectados e por um processo de facilitação, por um processo de sincronia, por um processo de entrega, as pessoas vêm nos dar aquilo que nós sentimos, a partir do nosso sistema de crença. Tudo aquilo que nós acreditamos como verdade na nossa vida. Não quer dizer que a minha verdade seja a sua verdade. Não quer dizer que a sua verdade seja a minha verdade. Então, assim, por que tem essa diferenciação? Cada um passou por um programa, cada um entrou dentro de um ambiente, cada um viveu dentro de uma família, cada um passou dentro de uma coletividade. Eu sou mineiro. Talvez o que vale para o mineiro não vale para o paulista, não vale para o carioca, não vale para o capixaba, não vale para o gaúcho, não vale para o nordestino. Então, assim, cada um tem o quê? Um sistema de crença. Então, mas nós podemos dizer que somos 100% criadores da nossa realidade, que nossa família, os nossos relacionamentos são por atração, por aquilo que nós vibramos no nosso estado de ser. E aí, quando eu vejo um homem traindo a sua esposa, porque ele viu o seu pai traindo, certo? Ele viu o seu pai traindo, o que acontece? Vai repetir o padrão. Esses 3 homens que eu atendi fizeram a mesma coisa. E as 3 mulheres que se relacionavam com eles é a mesma coisa. Mesmíssimas coisas. Então, assim, você vê que é um padrão. E aí, na Bíblia diz, né, que as bênçãos são transferidas, como também as maldições. Então, nós temos que também fazer o quê? Uma renúncia, porque eu sou formado em direito. Se eu não quero receber a herança do meu pai, eu tenho que entrar com um processo judicial para que eu possa renunciar àquele direito. Então, assim, se no mundo espiritual ele é regido por leis, e se há uma lei que a alma pecaminosa ela morre, que as heranças serão transferidas às gerações, eu tenho que renunciar àquilo que os meus antepassados fizeram. E eu tenho que, igual o cliente fala assim, cara, eu achei que eu nunca ia fazer o que meu pai falou, mas eu fiz igualzinho, por questão de quê? De julgamento. Quanto mais você julga, quanto mais preconceito você tem, mais você repete aquele padrão. Então, assim, o que eu estou querendo trazer no que se refere à traição? Nós temos que dar fim, fazendo um processo de renúncia de questões dos nossos antepassados, que é transferível legalmente dentro da lei espiritual. Do mesmo jeito que o direito de herança para as leis dos homens aqui no Brasil é transferida, o bem, o patrimônio, no mundo espiritual o direito, a bênção e a maldição também é transferido. Não importa. Aqui, ó. Obrigado. Não, beleza, valeu. Gaia tava ali em cima, né, Gaia? Ei, Gaia tá passeando aí. Então, assim, isso é... Vem cá pra turma te ver, vem cá, Gaia, aqui, ó. Você quer vir? Não, senta aí, vai. Pausa para o momento de reflexão sobre nossas crias, né? Que a Gaia sempre vem aqui, eu trago ela aqui para poder refletir. Pegou o animalzinho aqui e picou, hein? Então, assim, temos que fazer essa renúncia para que nós não possamos repetir o padrão dos nossos ancestrais. Então, o tema desse vídeo é o que? Maldição hereditária, traição e libertação. Todos nós devemos fazer isso. Eu já fiz esse processo. Eu, assim, fiz isso e acredito que é por isso que muitos desses homens têm me procurado,
muitas dessas mulheres têm procurado. Por quê? A minha maior dor é essa. Uma das minhas maiores, foi um dos meus maiores bloqueios, vendo o que aconteceu no relacionamento dos meus pais. Como no cliente de ontem, né? Ele acreditava que ele era responsável por manter o pai na vida. Tanto é que hoje ele trabalha com o teu pai, com o pai dele, e não prospera, não rompe. Ou seja, não rompia até ontem. Porque ontem nós começamos um processo. Por questão de fidelidade. O filho ou a filha, eles amam tanto os pais que repetem mesmo o padrão. Repetem, por fidelidade, por honra. Poxa, se o meu pai fez isso com a minha mãe e eu queria ser visto, e agora eu tenho que repetir o mesmo padrão para ver se o meu pai me vê. Só que isso está onde? Inconscientemente. Você não faz isso querendo fazer isso, até porque você tem ética, você tem conduta, você sabe disso. Mas você faz por questões de honra. Você faz porque você herdou aquela herança e você tem que validar aquela herança. Você tem que dar função àquela herança que você herdou quando você não fez a renúncia. Esse vídeo fez sentido para você? Você conseguiu ter uma visão sobre a traição? E cuidado, do mesmo jeito que você traiu, que você foi traída, você está transferindo isso para a sua descendência. Reflita sobre isso, coloque aqui nos comentários. Espero que você tenha entendido um pouco esse vídeo e que faça sentido. E que se você, de fato, quer se ver livre dessa realidade, tá? E depois eu vou fazer mais vídeos sobre essas questões, sobre principalmente quando você começa a pensar, a atrair aquela realidade, porque isso é muito ruim para o parceiro ou para a parceira. Então assim, isso é chato, isso não é convencional, mas isso é tema para outro vídeo. Me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, me conta aí se você de fato tem esse bloqueio, tem esse trauma e precisa ser curado. Relata aqui para mim, vai ser um prazer e um privilégio te ouvir e quem sabe fazer esse conteúdo para você. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!